Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Padre André, Padre Fernando, irmãos de presbitério, amanhã celebramos um dia especial para nós, dia que somos convidados, junto com todo o povo de Deus, a rezar pela nossa santificação, para que possamos ter um coração semelhante ao coração de Jesus Cristo. Hoje, nas vésperas de celebrar o Sagrado Coração de Jesus, nós devemos nos perguntar o que nós celebramos neste coração. E partindo da celebração da liturgia da palavra, desta liturgia, gostaria de pensar e meditar com vocês que nós precisamos aprender a olhar para o Sagrado Coração de Jesus e com ele celebrar o perdão de Deus. A centralidade de todo o ministério de Jesus Cristo está no anúncio do reino de Deus. A primeira coisa que ele diz no Evangelho de Marcos é que o reino está próximo e ele, através dos seus gestos, das suas palavras, das suas atitudes, tenta mostrar a cada um de nós que o reino de Deus já está no nosso meio. Mas o que é o reino de Deus? Em nenhuma passagem Jesus define, nem a teologia se cansa e se acaba se desdobrando para tentar explicar a nós o que é o reino. Porque o reino é o próprio Jesus Cristo acontecendo em nosso meio. Mas sabemos que o reino acontece a nós através da experiência do perdão. Todo o reino de Deus se manifesta como este perdão de Deus aos homens, mas um perdão que também se concretiza na nossa vida. E é isso que a liturgia da palavra nos propõe hoje, ao pensarmos a respeito da oração do Pai Nosso, a oração dominical, a oração que o Senhor ensinou a cada um de nós. O salmo que nos foi entoado diz que tudo proclama a justiça de Deus. Tudo fala que Deus é justo. Em tudo nós encontramos esta proclamação. E o que significa falar que Deus é justo? Significa e mostra a cada um de nós que a justiça de Deus se manifesta através de um perdão que vem ao nosso encontro para transformar a nossa vida e nos ensinar a ser pessoas diferentes. No Evangelho que nós escutamos, nós percebemos que a justiça do reino de Deus acontece a nós através do perdão. Após Jesus ensinar a oração do Senhor, a sua oração aos seus discípulos, Mateus, ele acrescenta mais 2 versículos, insistindo na questão do perdão. Que nós somos perdoados, que nós recebemos o perdão de Deus à medida que vivemos este mesmo perdão para com os nossos irmãos e irmãs. Desta forma, o reino de Deus, que traz uma experiência de perdão de Deus para conosco, irá se desdobrar na nossa experiência comunitária, como uma forma de nós também perdoarmos os nossos irmãos e vivermos uma comunidade de redimidos, uma comunidade onde reconhecemos que independente dos nossos pecados, Deus nos acolhe, porque o seu coração é imenso, repleto de amor e sempre pronto para nos reconciliar com Ele. Porém,
como que se manifesta a nós o perdão de Deus? Como que nós podemos perceber e entender este perdão deste Deus que vem ao nosso encontro com um imenso coração pronto para nos amar? Partindo de uma reflexão que li esta semana, gostaria de entender sempre o perdão em duas perspectivas. A primeira é que o perdão que Jesus nos dá e nos oferece é um perdão universal. Todas as pessoas são chamadas a experimentar este perdão. Não é apenas o grupo que está dentro da igreja, não é apenas nós que temos coragem de vir aqui para celebrar aquilo que Deus dá a cada um de nós, mas este perdão se destina a todas as pessoas, aqueles que estão com medo de vir à igreja rezar, um perdão que chega a todas as pessoas, inclusive aquelas que não são cristãs, um perdão que vai ao encontro de todos aqueles que necessitam fazer esta experiência. Isto foi o que Jesus nos mostrou quando passou no meio de nós fazendo bem e mostrando que o perdão de Deus é algo próximo a todas as pessoas, não a um determinado grupo. Na época de Jesus, o perdão, ele era concebido apenas para o povo de Israel, de forma que todas as outras pessoas que não pertencessem ao povo eleito do Antigo Testamento nunca iriam experimentar o perdão que vem de Deus. Jesus muda isso, mostra que todas as pessoas são destinatárias deste perdão. Como não pensar na parábola que Lucas coloca no seu evangelho, que fala que um senhor preparou uma festa, mas as pessoas não quiseram entrar nesta festa, porque não queriam comungar, participar da mesa daquele homem. Então eles mandam os seus empregados saírem pelas vielas, pelas ruas, e chamar as piores pessoas. Isto mostra que o perdão de Deus é um perdão universal. Todos podem participar da mesa de Jesus Cristo, todos podem estar junto com Ele. Ele não veio para criar grupos, mas veio para trazer uma experiência universal de perdão. A segunda perspectiva na qual devemos entender o perdão de Jesus Cristo é a sua gratuidade. O perdão que Ele nos oferece, a misericórdia que Ele coloca na nossa vida e na nossa história, é uma misericórdia, uma experiência que vem antes de nós manifestarmos a nossa dor e o nosso arrependimento. Muito pelo contrário, nós nos arrependemos ao perceber quão grande é o amor de Deus por cada um de nós, que nos acolhe na nossa miséria, que como rezamos no primeiro salmo das vésperas, acolhe que aquele que é indigente, aquele que não presta para colocar a sua mesa. E à medida que a pessoa percebe que ela não serve, que ela não tem condições, mas que Deus a ama, que Deus a trata com carinho, aí sim brota o arrependimento dentro dela. Meus irmãos, na época de Jesus, para a pessoa experimentar o perdão, ela tinha que cumprir um rigoroso ritual, na qual ela se mostrava arrependida, mas muitas vezes um arrependimento sem entender aquilo que Deus manifestava na sua vida. Com Jesus Cristo, antes dele pedir um caminho, antes dele pedir um ritual, ele nos propõe o perdão de forma gratuita. Como não pensar nas inúmeras pessoas que se aproximaram de Jesus ou que foram apresentadas a Ele, e antes dele perguntar se elas estavam arrependidas, Ele oferece o perdão. Este é o perdão que Deus dá a cada um de nós. Acolhe o pecador sem exigir nada num primeiro momento. E à medida que nós formos experimentando e entendendo este perdão, que é um mistério, um perdão que se manifesta quando celebramos a Eucaristia, quando celebramos o sacramento da reconciliação, quando ungimos nossos irmãos doentes, à medida que formos adentrando em cada uma destas celebrações, em cada um destes mistérios, vamos entendendo que Deus, antes de querer a mudança do nosso coração, nos oferece o perdão. E à medida que nos encontramos com esse Jesus e reconhecemos aquilo que Ele faz por cada um de nós, a forma com a qual Ele nos acolhe diante da nossa miséria, nós nos colocamos em movimento de mudança. Não queremos mais continuar os mesmos, egoístas, fechados, mesquinhos, mas queremos viver aquilo que brota do coração dEle,
de forma que cada um dos nossos irmãos e irmãs façam a mesma experiência que nós fizemos. Este é o amor, este é o perdão que Deus coloca na nossa vida, que permite que nós experimentemos através do coração de seu Filho. Mas nós também devemos nos comprometer, assim como Mateus diz em seu Evangelho, falando que nós apenas podemos experimentar e comprovar o amor de Deus em nossa história, se nós estivermos abertos a viver o amor para com os nossos irmãos. Precisamos nos colocar neste movimento de comunidade, de perceber aquele que se aproxima de nós, que ele também necessita experimentar o nosso perdão, que nós precisamos nos reconciliar uns para com os outros. Ao longo desta semana, temos meditado no ofício de leituras, um tratado de Tertuliano, um padre dos primeiros séculos da Igreja, na qual ele fala a respeito da oração do Senhor, como que o Pai Nosso deve se manifestar em nossa vida, como devemos entendê-lo de forma concreta em nossa história. E ele vai recordar que o perdão, ele é uma via de mão dupla. Nós somente podemos entender o perdão de Deus em nossa história, em nossa vida, se nós também estivermos abertos a viver este perdão para com os nossos irmãos, reconhecendo que nós somos pecadores, que precisamos da graça de Deus para caminhar no mundo, mas que também precisamos dos nossos irmãos, para reafirmar a experiência de Deus, pois é através daquele que é semelhante a nós, daquele que senta do nosso lado no banco, que nós podemos de fato compreender quem é Deus e o que Ele pode fazer por cada um de nós. Por isso, às vésperas de celebrar o coração de Jesus, o coração de nosso Deus, possamos nós reconhecer a necessidade de sempre nos reconciliarmos com Deus e com os nossos irmãos, estarmos dispostos a caminhar como Jesus Cristo nos ensinou, perdoando os pecados que os nossos irmãos cometeram contra nós, para que possamos perceber quão grande é o amor e a misericórdia de Deus, que vem ao nosso encontro, nos redime e nos ensina a viver como Ele viveu, a ser como Ele, a ter os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude.